Olá, que alegria estar novamente aqui com você. E hoje, nessa quarta-feira especialíssima, trouxemos a doutora Alessandra Ferreira. A doutora Alessandra Ferreira é psicóloga clínica, especialista em antroposofia, em pedagogia curativa e terapia social, além de especialização em neurologia. Psicóloga infantil e vai contar para nós, nesta entrevista de hoje, sobre o primeiro setênio, a base do resto da sua vida. Então, preste atenção, participe, compartilhe, porque essa entrevista é sensacional. Quantos de nós ainda temos uma criança que ainda está machucada, ou mal compreendida, ou compreendeu de forma equivocada alguma situação que lhe causou um momento traumático? Vem para cá, no Simplesmente Marta, só para você. Olá, pessoal. Boa noite. Que alegria estarmos juntos novamente. E hoje eu trouxe uma pessoa especialíssima para falar conosco sobre o primeiro setênio. Você sabia que o primeiro setênio, os primeiros 7 anos da nossa vida, são alicerce para o resto da nossa vida? Você vai saber tintim por tintim disso com a doutora Alessandra Ferreira. Doutora Alessandra Ferreira, seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-la aqui. E eu gostaria que você nos contasse quem é a Alessandra Ferreira. Seja bem-vinda. Oi, Marta. Obrigada pelo convite. Eu adorei, né, estar aqui com você hoje. Tenho acompanhado o seu programa e achei muito legal, assim, muito importante as pessoas compartilhando coisas tão diferentes, né? É verdade. E a gente podendo conhecer um pouquinho de cada técnica, de cada prática, né? Foi muito legal mesmo. Bom, quem é a Alessandra, né? Eu sou mãe de 2 meninas adolescentes, uma de 16 e uma de 13 anos. Eu comecei o meu trabalho, acho que acompanhou um pouco o crescimento delas, né? Elas me incentivaram muito a estudar cada vez mais, a buscar cada vez mais conhecimento. E claro, junto com a minha profissão, né? Sou esposa, adoro minha família, adoro viajar, adoro fotografar, adoro a minha profissão. Eu sou psicóloga infantil e adolescentes também, mas a infância, ela me fascina, assim, né? Porque é onde tudo começa, né? É tanta força, tanta coisa que tem aí nesse início de vida, né? Que fascina realmente. A psicologia, ela me encontrou, né? Eu era adolescente ainda, estava no colegial. Eu não fui aquela adolescente que sonhava com alguma profissão, que ficava pensando nisso, mas eu acho que foi tudo um encontro mesmo, né? Uma determinada professora começou a falar de psicologia, de alguns autores, eu fui me interessando e, enfim, sou uma privilegiada de ter encontrado e ter me achado assim logo de cara, né? Porque é tão difícil para essa idade você encontrar uma profissão. E assim também foi com um atendimento infantil, né? O meu primeiro paciente foi criança e assim foi tudo acontecendo muito naturalmente. Junto com a psicologia, eu tenho um caminho também dentro da espiritualidade, né? Enfim, e eu acho que eu pude unir as duas coisas, tanto com a psicologia como com a antroposofia, que veio depois. E este foi o meu caminho, assim, né? Como mãe, psicóloga, ajudando essas famílias, tentando acolher um pouco, enfim, orientando e atendendo as crianças propriamente dita, né? Foi assim. Muito bem. Gente, além disso tudo, ela dança maravilhosamente bem.
Danço também. Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para a gente, né? E a dança é uma paixão também, né? Seja o jazz, a dança do ventre, eu adoro. Isso é muito bom, né? Porque isso também traz um pouco mais de espontaneidade, né? Dentro desse trabalho infantil. Eu acho muito interessante isso. Até porque o trabalho infantil, é claro, assim, eu sou apaixonada, amo mesmo, só que ele também é um pouco pesado às vezes, né? Porque a gente olha crianças que estão iniciando ali o caminho e já passando por tantas coisas, né? Que, enfim, faz parte do caminho delas, mas... Claro. E acaba pesando também, né? Um pouquinho nesse caminho todo aí. Mas ainda bem que tem profissionais, né, Alessandra, como você, que podem dar um suporte para os pais, inclusive, né? Porque criança não vem com nenhum manual de instruções, né? Exato. E para essas crianças mesmo, de compreender as suas dificuldades e encontrar um caminho, né, que seja mais tranquilo para elas. Né? Isso é muito meu, eu tenho uma admiração muito grande por esse trabalho. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta já, porque já tem um monte aqui, né? Então eu quero começar já. Vamos começar, então. Vamos começar pela básica. Vamos. Então, assim, existem muitos estudos, né, sobre muitas abordagens sobre o desenvolvimento infantil. Mas eu gostaria de saber o que difere a teoria da prática de consultório. Existe uma diferença? Ou realmente tudo que está na teoria é como funciona exatamente na prática? Como é? Então, realmente, né? Existem várias abordagens, acho que dentro da própria psicologia são várias linhas, né? Várias formas de enxergar o ser humano, alguns autores que trabalham com a infância, enfim. Tem alguns, acho que tem duas formas aí da gente olhar, né? Tem esse desenvolvimento neurológico, né? Alguns marcos que de fato, na prática, a gente precisa observar, a gente precisa conhecer, e tem esse também, claro, esse também a gente precisa conhecer, que é o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento psíquico, em que fase aquela criança está. Eu acho que não existe uma separação, eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas, né? Eu sei que muitas pessoas falam, nossa, mas na teoria é muito fácil, né? Na teoria, claro que na prática a coisa é viva, né? Mas eu falo de caminhar junto porque a partir do momento que a gente orienta essas famílias em que fase do desenvolvimento essa criança está, alivia muito mais que uma receita pronta do que fazer, do que agir, do que falar, né? Um exemplo, por exemplo, as crianças pequenas, né? Eu recebo muito pedido, assim, de mães de crianças que estão ali em torno de 2 anos, 2 anos e meio, que começa a apresentar birras, por exemplo, né? E, o que eu faço, como eu ajo, eu já abracei, eu já fiz, e na teoria fala isso, que a gente tem que abraçar, e nada dá certo. E a partir do momento que a gente traz o que está acontecendo com aquela criança, que não é uma birra por birra, mas sim que ela vem num caminho, né? Ela está chegando agora, então ela primeiro fez uma força para ficar em pé, começou a andar, o mundo já se apresenta de uma forma diferente para ela, ela começa a falar, e aí ela começa a trocar com o mundo de uma forma diferente, começa a explorar mais os ambientes, começa, consequentemente, a ouvir mais nãos, né? E aquilo tudo para ela é muito novo. Ela começa a fazer aquela primeira separação, né? Eu sou eu, você é você, né? A mamãe tá separada de mim. Então, é uma mudança muito intensa dentro dela, emocionalmente e neurologicamente, porque tem 1 milhão de sinapses de coisas acontecendo ali. É claro que ela vai reagir, né? Ela vai chorar, ela vai se colocar, ela vai fazer a birra.
E quando os pais entendem que isso faz parte desse caminho, que a gente apresenta, não, olha, existe um desenvolvimento, existe isso acontecendo, é um alívio, assim, sabe? Nossa, tá, agora eu sei o que está acontecendo, né? Agora eu entendi o porquê que está acontecendo isso. E isso vai ao longo da infância, né? São várias fases, várias coisas ali, que quando as famílias são orientadas, são acolhidas também, elas saem de um jeito diferente, né? É um amparo, né? É um amparo, exatamente. Então, as duas coisas, teoria e prática, elas precisam caminhar juntas nesse sentido, né? De conhecimento mesmo. A sua formação básica, acadêmica, é a psicologia clínica, né? O que é antroposofia? Conta para nós, assim, um pouco mais claro, o que vem a ser antroposofia. Então, a minha formação é psicologia, né? Eu sou formada há 16 anos, desde 2004. E quando foi em 2010, um amigo, o pediatra das minhas filhas, me apresentou a antroposofia. Ele começou a tratá-las com antroposofia. E ajudava muito, né? Quando você une os medicamentos antroposóficos com algumas orientações de estilo de vida, de alimentação, eu parei de usar muitas vezes antibióticos, né? Remédios que eu particularmente considero que talvez não fossem ali importantes naquele momento, que poderia ser tratado de uma outra forma. Então aquilo foi me encantando. E aí eu fui fazer o curso, né? O primeiro curso que eu fiz foi de medicina antroposófica, que eu fiz 1 ano, depois eu fui buscando esse conhecimento. Então, o que é antroposofia? Né? A palavra em si é antropos, que é homem, e sofia, que é conhecimento. Então, é o conhecimento do homem. A antroposofia ela foi criada por Rudolf Steiner, um filósofo austríaco, que desde muito novinho ele tinha que lidar com as clarividências que ele tinha, com essa parte espiritual, era muito observador do ser humano, e era uma época difícil, né, porque tinha a questão, logo em seguida quando ele foi crescendo, veio a guerra, enfim, né, e toda uma questão histórica aí. E quando ele tinha uns 20 e poucos anos, ele juntou essas vivências espirituais com as observações dele e foi criando a ciência espiritual, como é conhecida, né? É uma forma de trazer esse lado espiritual e junto com a ciência, né? E, enfim, então dentro da antroposofia existem várias vertentes, assim. Tem o lado que é quem estuda antroposofia de uma forma mais esotérica, então tem todo um estudo da cristologia, dos evangelhos, né, um lado mais esotérico mesmo, e tem o lado que vai mais para a ciência, que tem a medicina antroposófica, odontologia antroposófica, as terapias todas que eles têm especificamente, tem a pedagogia, que é a pedagogia Waldorf, né, que tem um respeito muito grande pelo desenvolvimento da criança. Então, a antroposofia é uma coisa muito complexa, muito ampla, né, que quem mergulha, estuda e fica, nossa, mas tem coisa que eu não entendo ainda. E é um mergulho muito intenso, porque ela é muito ampla mesmo. Mas é uma abertura incrível, né, dentro do conhecimento do universo do homem, né, do ser humano. Sim, ele traz essa coisa de fazer essa ligação do microcosmo, né, que somos nós, o ser humano, com o macrocosmo, né? Tem toda uma conversa, uma interligação, né? Com esse micro, com esse macro. Ele traz até relações com os planetas, as forças planetárias, né? Junto com a biografia, com a nossa biografia aqui na Terra. É amplo. Bem amplo. Essa questão eu sei, eu li alguma coisa, né, e algum tempo atrás a gente já falou sobre isso também, a antroposofia, ela separa, eu vou usar isso entre aspas, né,
ela separa a vida em fases, né? Em setênios, é isso? O que são esses setênios? E, assim, qual é a abordagem que isso tem em cada fase? Tá. Então, Steiner, ele vê o homem por vários aspectos, vários. Não são, temos os setênios, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas ele vai utilizando alguns números, né? Então, temos o número 3, por exemplo, que ele faz a trimembração. A gente buscar o equilíbrio através do pensar, sentir e querer. Então, temos a trimembração. Temos também a quadrimembração, que é o número 4, né? Que é falar dos corpos, né? Então, temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. Temos o número 9, né? Os nonênios, que a cada 9 anos também acontece algo ali na nossa vida, geralmente uma crise, alguma coisa para a gente mergulhar e entender o que a gente está fazendo aqui. Temos o número 12, ele vai trazer os 12 sentidos, que a gente recebe o mundo não só por 5 sentidos, mas por 12 sentidos. Então, tem várias formas aí de ver o ser humano, né? Os setênios, o que acontece? A cada 7 anos, é como se a gente, perto dessa virada, acontecesse algo para a gente... Imagina um videogame, né? Todo joguinho de videogame, a gente percorre uma fase, encontra um monstrinho maior, luta com um monstrinho maior para passar para a próxima fase, né? Então, tem um pouco disso na virada de cada setênio. A gente enfrenta algo um pouco maior. Pode ser uma coisa positiva também, né? Que geralmente a gente leva uns sacodes assim da vida, não pelo lado positivo, porque se for positivo tá tudo bem, a gente não precisa mudar, né? É verdade. Mas por algo uma crise, algo para a gente olhar e ampliar o nosso olhar. E aí, a cada 7 anos, acontece essa virada. Então, a gente tem como se fosse o que a gente chama de curva biográfica, né? A gente vai encarnando, vai chegando, temos o ápice dessa encarnação e a gente, depois desse ápice, vai voltando e fazendo o caminho de volta. Então, imagina, os 7 primeiros anos está pertinho da onde a gente chegou, né? É o começo e é tão assim, é pequeno, né? Diante de uma curva inteira. E é tão importante, assim. Aí a gente pode ir falando, claro, tem o primeiro setênio é muito importante, todos os setênios são importantes para o nosso desenvolvimento, né? Ele também divide em 3 grandes ciclos nesses setênios, que é o primeiro grande ciclo, que é até uns 21 anos, que a gente desenvolve o nosso corpo físico, o nosso cérebro se completa. Depois, o segundo grande ciclo, que é esse desenvolvimento mais psíquico, que vai a partir dos 21 até uns 42 anos. E a partir dos 42 que a gente começa a desenvolver a individualidade, de fato. Então, tem toda essa explicação, né? Seria um encontro, acho que para falar de casa, porque é algo tão fascinante, tão, né? Verdade. Isso e é instigante, na verdade, né? Sim, sim. A gente tem curiosidade de saber mais, de como a gente funciona. Exatamente. E principalmente como os nossos filhos funcionam, né? Exatamente. Poder criar um manual de instruções para a gente poder saber lidar com eles, para que sejam pessoas melhores, mais saudáveis, não é? E os nossos filhos, eles vêm para a gente se olhar também, né? Em que fase que a gente está, o que a gente precisa, dá um passo para trás, olha para dentro e vê como que você está reagindo. Dá um passo para trás e lembra de quando você era um adolescente, como que você agia, para você poder lidar com seu adolescente também, né? O que faz parte. Então, tem todo esse emaranhamento, assim, se a gente pode usar essa palavra, né? Que faz parte do desenvolvimento humano. Sim. Não é só infantil, né? O infantil é a base de tudo, mas é uma vida inteira. Exatamente. Aí aqui, ó, eu gostaria de saber isso, né?
Os primeiros 7 anos de vida, a criança tem uma atmosfera de sonhos. Então, a minha pergunta é, como se dá esse período? E nessa fase, aí que nascem as crenças limitantes? É nessa fase dos primeiros 7 anos? Então, o que que acontece, né? Aquilo que eu estava explicando dessa curva. Criança, nesses primeiros 7 anos, ela está muito próximo da onde veio, né? Tem todo um movimento muito intenso de vontade de vir para cá, né? Então, simples fato, imagina um bebezinho, estava quietinho lá no útero, quentinho, de repente sai, precisa começar a erguer a cabeça. Imagina a força que é, né, para estar aqui. E, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar disso, porque para que ele possa querer estar aqui, vamos dizer assim, a gente tem que trazer calor, né? Trazer amor, acolher mesmo, para que ele olhe e fale, nossa, esse mundo é bom, vou agir aqui, né? O mundo é bom. Então, na antroposofia, o que a gente olha muito é trazer nesse primeiro setênio que esse mundo é bom, porque essa criança ainda em seu desenvolvimento mesmo, ainda está muito nessa atmosfera de sonho. O que é essa atmosfera de sonho? Ela está na fantasia, né? Se você olhar para uma criança, ela adora ouvir contos de fadas, ela imagina, ela cria aquelas cenas na cabeça dela, né? Aquilo é tudo muito verdadeiro para ela. Junto com isso, a criança é algo sensorial muito forte, assim, ela recebe tudo com muita intensidade. Ela ainda está no envoltório da mãe, de uma certa forma, o que nasceu lá foi o corpo físico, ela continua envolvida no corpo etérico, né? Vamos imaginar aqui só um envoltório mesmo, ela ainda está sendo gestada de alguma forma. Então ela está nessa atmosfera, né, de que ainda não está totalmente encarnada, ela ainda está nesse sonho, nessas fantasias. Então a gente precisa cuidar muito disso. Quando a gente fala, é claro que segundo o setênio também, né, a gente também forma essas crenças, eu acredito muito, né, porque ali, inclusive, a gente acaba, como pais, às vezes a gente acaba falando mais coisas que não deveria, por não saber, por cuidado, por proteção, né? Por proteção, a gente fala coisas para a criança parar com aquele comportamento daquele momento. E os pais são pessoas que a criança amam, veneram, né? É quem eles mais confiam aqui, é quem está conduzindo neste caminho pela vida. Então, nesse primeiro setênio, acredito também nesse segundo setênio, as crenças que limitam, que vêm muitas vezes através das pessoas que a criança mais ama, né? Através de falas pequenas, né? Falas que para ajudar, mas que acabam limitando um pouco essa criança, né? Então, como ela recebe tudo, né, de forma muito intensa nesse primeiro setênio, consequentemente ela vai receber isso também, né, de forma direta no corpo mesmo, né, bem intensamente. E os pais, assim, acabam mostrando para os filhos uma realidade difícil sobre o mundo. E pensando nesse aspecto, inclusive assim, de televisão, de informações, hoje com a internet tão escancarada, né? Existe, sim, uma dificuldade dos pais em manter as crianças distantes dessas coisas pesadas, que elas ainda não têm maturidade para saber, para compreender. Então, o que eu queria saber é o seguinte, como é que isso acontece na mente da criança? Se ela é dotada de sonhos nessa fase, né, de magia, como é que as crianças recebem isso em nível mental de um mundo tão agressivo, tão pesado como existe dentro dos meios de comunicação? Como manter as crianças distantes disso? Pois é, isso é uma coisa que eu converso muito com os pais aqui, porque muitos de nós, né, assim, da nossa geração, foi
criado dessa forma, né? Eu lembro quando eu estava no 4º ano, eu tinha o quê? 9 anos, eu precisava assistir o Jornal Nacional para anotar para a professora no dia seguinte, olha isso, né? É uma coisa muito complicada. E então, assim, a criança, de novo, né, vai receber tudo muito intenso, muito verdadeiramente em seu organismo. E muitos pais, eles acreditam que para proteger, não, eu preciso ensinar para ele, para essa criança, que ela tem tudo, que ela é uma privilegiada. Olha ali aquela pessoa passando fome, né? Se eu mostro essa pessoa passando fome, ou se eu mostro as tragédias que acontecem no mundo, eu vou ensinar para essa criança a valorizar as coisas. Essa é a ideia que a gente tem por trás, né? Quando, na verdade, isso acaba sendo uma violência para a criança pequena, né? A gente precisaria, de fato, evitar, porque ela não digere esses assuntos de uma forma positiva. Para digerir isso, muitas vezes acaba vindo até questões, doenças físicas mesmo, né? Seja através daquelas doenças de pele ou respiratórias, porque é uma forma de digerir todas essas informações que elas recebem, seja essas negativas ou a quantidade muito grande. Então, os pais, eles, por este motivo, precisariam evitar este tipo de notícia. As crianças pequenas entrarão em contato com... Vai chegar a hora certa de entrar em contato com essas questões, né, de fome, né, da pobreza, ou guerra, ou violência, qualquer coisa que seja, mas elas já estão sendo preparadas de alguma forma através, por exemplo, das histórias infantis. Na história infantil tem o lobo mau que causa, né? É verdade. Tem a Chapeuzinho Vermelho, que faz o bem, né? Que vai levar para... Então, tem imagens que a criança vai elaborando dentro dela e que vai preparando, criando uma caminha confortável para quando essa realidade for vir lá na frente, de fato, né? Então, agora ela precisa acreditar, ela precisa ter esperança no mundo bom, né? Ter Sim. fé, para isso crescer com ela até a fase adulta, né? Independente disso, é importante evitar também muito contato com as telas, né? Com a TV, com YouTube, por uma questão de ser prejudicial fisicamente, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já indica isso, né? Para evitar isso, porque a criança no primeiro setênio, ela precisa de movimento, para ela fazer as conexões, para ela se preparar para a próxima fase, ela precisa brincar, ela precisa se movimentar, ela precisa imaginar, criar as histórias, né, para ela dar continuidade aí. Então, quando ela senta na frente do computador e fica só recebendo informação, parada, imagina, né? Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, ela está parada recebendo informação. Que conexão que você está criando, né? Que conexão que ela está criando? Será que são conexões úteis lá para frente? Sem contar, veja bem, é claro, né? Cada família vai lidar da forma como achar que deve, mas não é muito melhor você cantar uma musiquinha infantil, você trazer uma história viva com a sua voz, do que você colocar a criança sentada de frente com aqueles filminhos, seja, sei lá, Galinha Pintadinha, que tá... A criança imita e espelha, Sim. né? Então a gente precisa parar para pensar o que a gente quer passar para essa criança como exemplo, como é a nossa voz, são os cheiros reais, são as vivências reais, ou é essa coisa informatizada, né? Acho que é por aí. Os tipos de conexões neurais que elas vão fazer, né? Sim, sim. Eu acho que isso é importante olhar. Exatamente, as conexões neurais importantes para a próxima fase, para ir para a escola, para, né, uma série de coisas que vem depois.
Lembrando que criança é um ser que cresce e se torna adulto, quais as implicações de tudo isso que a gente está falando para um adulto? Quando essa criança se torna adulta, quais as implicações na construção de uma vida saudável? Então, esse primeiro setênio, ele vai... Imagina, são as primeiras memórias, primeiras vivências, né? Lá com 2, 3 anos que a memória se forma, as lembranças. Então, isso vai viver como um pano de fundo, né? Para até a fase adulta. Quando a gente não cria, a gente não dá oportunidades, não que lá na frente você não consiga, né, buscar a terapia, cuidar disso, né? Claro que a gente consegue, que a gente vai ter um trabalho um pouco maior, mas a gente, né, tem ferramentas para cuidar de tudo isso. Mas você precisa criar esse ambiente nesse primeiro setênio, de novo, de que existe confiança, de que o mundo é bom, de que existe esperança, de que existe fé através de tudo isso que a gente conversou e evitando tudo isso que a gente conversou, né, e muitas outras coisas também, para que lá na frente, na fase adulta, você também confie, você se posicione como um adulto que confia, né, que confia nas pessoas, claro, né, a gente vai ter o olhar de adulto, né, sempre lembrando disso, a gente vai ter o olhar de adulto, mas a gente confia no trabalho que a gente confia na pessoa que está do nosso lado, né, a gente traz esse calorzinho do coração lá da primeira infância para cá, para a idade que a gente tem hoje, e isso vai refletir no nosso trabalho, nas nossas relações, né? Como, eu acho que a palavra-chave aí seria como confiança mesmo, né? Confiança de se colocar, segurança, né? Acho que é isso. Existe, sim, olhando o adulto hoje, né? Que tipo de comportamento a gente pode identificar nesse adulto que é fruto dessa infância que talvez não tenha sido bem aproveitada, não sei nem se esse seria o termo exato, mas que ela não foi bem estruturada, vamos dizer assim. Que tipo de comportamentos no adulto hoje estão ligados àquela dificuldade lá atrás, nesse primeiro setênio? Ah, é exatamente isso, Marta, a insegurança, né? A insegurança de você... muitas vezes, é claro que tem outros comportamentos, mas o que fica, assim, maior é a insegurança de se relacionar com as pessoas, muitas vezes, né? De você sempre estar desconfiando, será que essa pessoa está fazendo isso para mim mesmo? Sei lá, você ganha um presente, será que esse presente não tem algo por trás? Será que, né, essa pessoa gosta de mim realmente? Ou será que me escolheram para esse trabalho porque eu realmente sou bom nisso, né? Então tem essas características que eu ouço aqui muitas vezes é que fica muito marcadas assim. Tantas outras pode ter também, mas é o que eu percebo mais aqui, né? Que eu trabalho pouco com adulto, são bem poucos, mas é o que eu vejo de reflexo quando a gente busca lá atrás, né? Uma das coisas que eu pergunto, me conta um pouquinho como foi, né, a sua vida até os 7 anos, aproximadamente. E aí vem histórias assim de que não teve esse, geralmente desestruturado, né? Quando tem uma infância mais desestruturada. Se a gente pensar na coisa da criatividade, da falta de história, talvez não pela falta de estrutura familiar, ou enfim, Sim. algo não tão intenso, mas às vezes foi uma criança que não brincou tanto, que não, né, ficou mais nas telas, sei lá, coisa do tipo. A criatividade vai fazer falta lá na frente, né? Na hora de desenvolver um trabalho, enfim. Porque às vezes a gente acha que é só aquela parte, né? Estuda, adquire conteúdos, que isso vai ser ótimo lá na frente. Às vezes essa parte da criatividade ficou faltando, e aí acaba impactando de uma forma
né? Menos intensa como o outro exemplo, mas impacta também, né? O que a gente vê hoje, né? E assim, claro que a gente não vai generalizar, mas existem crianças que, até antes dos 7 anos, ela tem inúmeras atividades, aula de inglês, aula de futebol, aula disso, aula daquilo, e aqui a criança fica sobrecarregada de atividades, né? O que isso implica, talvez, no déficit de atenção da criança na escola, nos relacionamentos com os coleguinhas, até com os próprios pais? Como é que você vê isso? Eu sempre, essa questão assim de muita sobrecarga, seja de atividades, e não ter um tempo para respirar, um tempo para o fazer nada, né? Tanto eu recebo tanta criança hoje que a fala é essa: ai, que tédio, eu não consigo ficar no tédio, estou entediado, né? Eles usam exatamente essa palavra, porque não estão acostumados, né, a ter esse tempo do brincar livre, né, sem tanto direcionamento, que é tão importante. O que implica, assim, essa quantidade de coisas, né? A gente tem a questão aí da ansiedade, porque a criança ela precisa de um ritmo, ela precisa de pausas, e o ritmo é como se fosse uma grande respiração. As escolas trabalham dessa forma, né? Uma hora lá na escolinha você está brincando lá fora, correndo, tal, daqui a pouco você volta para uma história, né? Para uma brincadeira mais interna. Então você expira e inspira, né? Esse é o ritmo. E quando a gente não traz esse ritmo na vida diária da criança, ela fica insegura, porque é através do ritmo que ela se sente segura, porque ela não tem essa linha temporal tão bem consolidada como a gente adulto, como nós adultos temos, né? Ela não sabe. Se você conversar com uma criança pequena, vai falar: o amanhã foi ontem, né? Mãe, mas ontem, aí você vai ver se ontem foi lá, não sei quando. Então, ela não tem esse direcionamento temporal. A gente vai trazer isso para ela através dos ritmos diários, né? De um brincar livre e volta e descansa. E sei lá, das épocas do ano, das festas, enfim. Então, a ansiedade, eu acho que é algo que implica até um pouco mais. Com relação à atenção, é importante a gente diferenciar que, assim, tem o transtorno de déficit de atenção, né, que é um transtorno neurológico, que a gente vai investigar muitas outras coisas, né, questão genética, antecedentes familiares, o nascimento da criança, como foi, enfim, é outra coisa. Mas as dificuldades atencionais podem aparecer aí sim, porque é tanta informação, né? Tanta informação que essa criança recebe que ela não consegue administrar. Eu gosto muito da imagem do bebezinho. Imagina o bebezinho, ele precisa. Se você der uma colher de pau para ele vai fazer uma festa com aquela colher, né? Ele vai brincar, ele vai. Enfim, só que o que a gente faz? Não, eu preciso comprar o brinquedo lá da Fisher-Price, que tem luz, som, aperta vários botões. Imagina aquele bebê que precisa de poucas informações recebendo esse monte Com né? muito estímulo, né? Exatamente. Então, isso vai impactar. Não é só isso, mas isso pode ser uma comidinha para o bichinho também, né? De ali ter uma relação com essa falta de atenção. Ou com a hiperatividade também, né? A criança fica muito estimulada, né? Existe Exatamente. um envolvimento no sistema nervoso dela. É receber muita informação e não conseguir administrar tudo aquilo porque não tem maturidade para isso, né? E aí vem aquela questão da digestão que a gente falou, né? Como que eu vou digerir tudo isso? Né? E aí vai ter que digerir por algum lado. Geralmente aí vem respiração, ou vem comportamentos também, né? Irritabilidade, né? Enfim.
Pensando nessa estrutura neurológica, como é que você me conta sobre a questão da alfabetização antes da criança ter uma maturação para isso? Porque parece que as escolas hoje começam a alfabetizar muito mais cedo. Sim. Né? Como é que fica essa estrutura da criança? Essa, talvez, não maturidade neurológica para o aprendizado? Então, a alfabetização, por isso que eu sempre bato na tecla, né? As famílias precisam procurar também por conhecimento, né? Por isso, porque quando eles fazem, quando vem um pai e fala com uma criança de 4 anos e fala, meu filho já está lendo, com aquele orgulho, percebe? Não é maldade, não é nada disso, é falta de conhecer mesmo o que precisa, né? Antes de vir esse, meu filho já está lendo, meu filho já está escrevendo. Existem muitas habilidades que a criança precisa desenvolver antes da alfabetização, né? Coordenação motora é uma delas, né? Para você poder pegar no lápis, a questão corporal, toda a questão corporal, né? Do equilíbrio mesmo, né? De ter esse equilíbrio corporal antes de vir essa alfabetização, essa parte cognitiva. Se a gente pensar em épocas, né? Na minha época, por exemplo, a gente só ia para a escola com 7 anos. Né? É verdade. E aí tem uma coisa que a antroposofia traz que é muito interessante. Ao longo desses primeiros 7 anos, a gente vai perdendo aquelas coisas que não são nossas, que a gente herdou, né? Coisas físicas, não vou saber, não lembro a palavra agora, mas enfim. O último resquício que nós temos são os dentes, né? São os dentes de leite. E lá atrás, pelo menos na minha época, o dente caía aproximadamente com 6, 7 anos de idade. Que olha, agora está pronto para ir para o mundo, né? Já vai vir, agora já cortou, vamos dizer assim, nasceu. Aquilo que eu disse lá no começo, né? Ainda está no envoltório da mãe, ainda está sendo gestado. Agora nasceu, agora vai para o mundo, que antes agora vai para a escola, né? Agora vai, enfim. Mas é claro, nos dias de hoje a gente tem que entender também que precisa colocar na escola antes, né? Por uma questão de trabalho, e a gente até vê que os dentes caem antes, tem 4, 5 anos, né? Se a gente pensar nessa visão antroposófica, os dentes estão caindo antes, né? Eles precisam amadurecer um pouco antes mesmo, né? Para poder lidar com essa ida para o mundo. Então, assim, o que eu costumo orientar é tentar procurar uma escola e até conversar que você não é isso que você espera, né? O escrever e o ler antes, claro, não precisa ser os 7 anos, mas os 6, respeita pelo menos os 5, 6, até porque existe também um desenvolvimento neurológico por trás disso, né? De todas essas habilidades preditoras da alfabetização que precisam ser desenvolvidas. Então, procurar uma escola, já que realmente, de fato, precisa ir para a escola, que foque no desenvolvimento dessas outras habilidades, né? Do brincar livre, ou do brincar mesmo que seja mais estruturado, que não fique ali sentadinho, fazendo letra antes, né, dessa idade, que é o que é esperado, mesmo até neurofisiologicamente, né? E essa maturidade é uma engrenagem, na verdade. Um vai levando ao outro e vai levando até que a criança esteja pronta para essa questão cognitiva da alfabetização, né? De aprender a decodificar os códigos ali, né? As letras, o som, a forma. Então, isso é importante. Muitas vezes, né? Exato, muitas vezes os pais, até por não conhecer mesmo. Por não conhecer, né? Não é? Eles acham que, de fato, acreditam que está fazendo um bem, mas está antecipando uma fase, né? Que está pulando fase. Infância leva tempo. Até mesmo, né? Quando a gente pensa na criança, né?
quando ela está lá bebezinha, de levantar a cabeça, e depois, né, de ter o gatinhar, você senta e gatinha. Tem toda uma fase de maturação para estruturar o corpo e a questão psíquica, inclusive, né, acompanhada ao corpo, para que ela possa se desenvolver de forma saudável. Né? Exatamente. As crianças deveriam vir, né, com manual de instruções. Deveriam. Deveria. Ia ser bem mais fácil, né? Mas Exato. é também, né, uma descoberta, né, para os pais. Tem o seu lado benéfico, que é descobrir e aprender com a própria criança. A gente vê, né, o caminho de cada um. Claro, entender que cada ser é único, que existe sim os marcos, né, de desenvolvimento que precisam ser conhecidos, mas cada ser é único, né? E aquela criança Exato. vai se apresentando, vão se conhecendo de fato, né? Eu estou chegando agora, né? Você vai me conduzir aqui. Como que funciona esse mundo aqui? Eu acho que me conta, né? Eu acho que a criança falando para o pai assim, me conta, como que funciona aqui? Eu já tive aqui antes, mas eu preciso me atualizar. Exato. Mas muitas vezes, né, os próprios pais esquecem que eles já passaram por essa fase, né? Sim. E aí essa inabilidade para o momento presente tem a ver com a inabilidade que foi tida lá atrás, ele não conhecer esse pedaço. Como é? É possível que sim, né? Que a gente dá aquilo que a gente aprendeu, né? Então, mesmo aqueles pais que falam, não, eu não vou ser igual a minha mãe de jeito nenhum, né? Não quero repetir, fala racionalmente, não quero, e brinca e tudo. Mas está dentro da gente, a gente às vezes acaba repetindo, né? Algumas atitudes. Por isso que ir atrás, estudar, conhecer, claro, agir com intuição também, lógico, mas ter todo esse olhar, esse conhecimento vai ajudar um pouco a tentar não agir tanto assim como o que a gente recebeu, que claro, a gente precisa olhar, nossa, foi o que pôde ser feito naquele momento, naquela época. São épocas diferentes, totalmente diferentes. Hoje nós temos muito mais recursos do que os nossos pais e avós tiveram, né? Sim, e enfim, e muita informação essas crianças têm hoje, muito acesso a tudo, muito, enfim, a qualquer hora a gente não tinha, né? A gente tinha que esperar um desenho no dia seguinte para poder assistir. Agora não, se eu apertar ali, tá lá. Né? Tem que esperar a biblioteca da escola no dia seguinte para poder pesquisar coisa. Então, e a estrutura mesmo da criança, a estrutura neurológica dela, né? Vai modificando com esse desenvolvimento que vem tendo, né? Isso é importante também a gente olhar, né? Porque senão dá a impressão que existe um padrão de funcionamento e que não pode fazer diferente, né? Sim, eu acho assim, as crianças vêm com um novo chip aí, a gente precisa também aprender a olhar, né? Não é se afastar, é claro, tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, né? É importante saber, é importante olhar para conduzir e causar o menos impacto possível. Mas eu não vou proibir totalmente, né? Uma criança maior, sei lá, dos 8, seus 9 anos que adoram videogame, tem como eu proibir totalmente. Tem como eu diminuir. Eu tenho, na verdade, aqui ir lá e conhecer e entender esse universo, né, do meu filho. Filho, deixa eu ver o seu jogo, como que é, né? Deixa eu conhecer. Tá, mas agora você precisa desligar, né? Vamos combinar um horário? Enfim, tem todas essas questões. Me surgiu uma pergunta aqui agora. Como fica nessa fase, né, do primeiro setênio, já que ele é uma estrutura para o resto da vida, a questão da carência afetiva? Uma criança que tem déficit de atenção familiar, né, de cuidados mais familiares, de reconhecimento. Como fica essa criança no desenvolvimento para as fases seguintes? Ela tem carência afetiva. Ou por o nascimento de um irmão, que claro, os pais tendem a cuidar daquele que tem menos
recursos, menos autonomia, né? Como isso acontece nessa estrutura do 0 aos 7 anos? Então, de fato, né, esses primeiros 7 anos, essa parte afetiva, ela conta muito, né? Que é, de fato, o que vai trazer calor para viver aí como esse pano de fundo futuramente, né? Então, essa é sempre a busca, né, por esse afeto, se não tem. É claro que lá na frente vai ser importante a gente entender também como na verdade é como essa criança está lendo, né? Como ela recebe o que é afeto, né? E aí ela vai sempre estar nessa busca. Às vezes os pais até falam, mas eu já melhorei, eu já mudei, eu já percebi, né? E parece que passa direto, né? Um saquinho sem fundo, assim, você dá, você daí passa, né? Não fica, não sustenta aquela afetividade, né? E aí acaba sendo essa criança que sempre está querendo e fica buscando. E essa coisa de novo, né? De ficar insegura, né? A gente tem que cuidar disso, né? Cuidar desse calor. Na antroposofia fala, né? O eu, ele fica, né? Esse euzinho que chega, ele fica. O eu, ele sempre está no calor, né? O calor, porque a antroposofia também vai falar sobre os elementos, né? Terra, água, fogo, ar. Então, o fogo tem a ver total com esse eu, esse calor que vai trazer para ficar. O ficar é ficar ativamente mesmo, né? Agir no mundo, colocar as suas coisas no mundo. Você quer dizer assim, que isso é a potência do ser humano? Esse calor? Sim, é uma potência. Você sabe que falando de setênios, lá no, não vou saber, 7º setênio, enfim, dos 42 aos 49, a gente devolve para o mundo tudo aquilo que a gente aprendeu, assim. Na verdade, a gente começa a repensar, assim, às vezes tem gente que está no trabalho, nossa, isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu preciso fazer algo que faça sentido. Eu preciso devolver para uma vontade intensa de devolver para o mundo algo que faz sentido. E esse calor é algo que vai impulsionar, né, para você confiar que você pode devolver, né, que você pode, o mundo vai acolher que você vai devolver. Né? A busca pelo propósito de vida, né? É nessa fase que isso parece que se torna intenso, né? É nesta fase dos 42 aos 49 que é isso mesmo, é o propósito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta. Claro! Eu acho que é muito importante, né? Que é muito rico manter a fantasia, a imaginação da criança nessa fase dos 0 aos 7 anos. E aí eu pergunto, como sendo essa fase o alicerce, é nesse período que se forma a autoimagem, a autoconfiança, o autorreconhecimento, e como é que isso passa para os momentos seguintes da vida. Sim, é nesse momento, sim, que a gente vai formando tudo isso, né? Reconhecer, né? Por exemplo, a gente está na Páscoa, né? Enfim, eu até fiz um post disso, assim, né? Será que eu devo manter esses personagens, né? Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. E sim, porque é muito rico a gente manter essa fantasia na vida das crianças. Porque através desses personagens, ela vai... Nossa, o mundo é bom mesmo, né? Tem um bom velhinho, tem um coelhinho que tem um carinho e traz algo ali para mim. Então, tudo isso ajuda a formar esse autorreconhecimento mesmo, né? Essa autoimagem de que tá tudo bem,
tá tudo bem, eu posso continuar. E aí isso vai refletir em continuar nas próximas fases com essa mensagem mesmo, tá tudo bem, pode continuar caminhando, né? Por mais que você se deparar com todas as coisas que a gente sabe, né? O mundo é verdadeiro, que é lá no terceiro setênio, né? Que o mundo é verdadeiro, a gente vai ter base para isso, para lidar com tudo isso. A gente vai ter algo que vai acolher tudo isso, né? Força, né? Acho que essa fantasia, essa imaginação, essa brincadeira que a criança cria, que brincar é exatamente como ela lida com o mundo, ela experimenta o mundo através das brincadeiras, ela conhece o mundo através das brincadeiras. Então, quando ela tem essa possibilidade de viver dessa forma, ela vai, tá tudo bem, eu posso continuar caminhando assim, né? Ela vai ter mais recursos internos para lidar. Então, amparo, né? Porque o desamparo vem quando a gente não tem recursos internos para lidar com a vida. Então, frustrações trazem também a resiliência, a fé, a esperança. A fé e a esperança. Que outro dia vai ser melhor. Que é possível. Que é possível. Né? Que isso é muito esse importante. Primeiro setembro, é isso que esse calor e o mundo é bom, né? Que a antroposofia traz tanto. O mundo é bom. No primeiro setênio, o mundo é bom. No segundo, o mundo é belo. No terceiro, o mundo é verdadeiro. Então, esse primeiro mundo é bom é que vai levar né? Vai sustentar tudo isso lá na frente. Olha, Alessandra, eu fiquei encantada com tudo isso que você nos contou. Obrigada. E eu quero, assim, que quem esteja nos assistindo agora, que reveja essa fala da doutora Alessandra, porque se dentro de nós existe uma criança que está à nossa espera. Sim. Ela está lá esperando por nós, adultos, que já vamos amadurecendo uma porção de aspectos e que podemos trazer para ela confiança, para ela vir para o momento presente. Porque senão a criança fica parada naquele tempo, né? E entre aspas, isso, porque o tempo não existe, mas ela fica com aquela imaturidade emocional por conta de uma coisa que não foi compreendida ou que não foi, os pais não souberam lidar com aquela situação. Exatamente. Né? E também criança... isso é um momento de perdão, de tantas coisas boas, né? Sim, sim. A criança naturalmente se encanta com tudo. Um copo d'água que ela bebe, que copo d'água maravilhoso, né? A criança tem isso. Então, acho que os adultos hoje que estão nos assistindo podem tentar resgatar esse encantamento, né? Exato. O que te encantava? O que te encantava quando você era criança? Faz aquilo que te encantava. Exato. Busca de novo esse encantamento, né? Para você seguir, né? Então, tem tantas coisas boas para a gente se encantar na vida, não é mesmo? Tantas coisas maravilhosas. Eu vejo com as crianças, eu trabalhei muitos anos com crianças, eu tive 2 escolas de educação infantil, e assim, o nosso projeto era da criança se encantar com as coisas belas da vida, né, com as coisas do dia a dia, e que os pais pudessem também ser envolvidos nesse encantamento e criar uma harmonia afetiva com os filhos. Né? Isso era muito bacana. E eu sou muito grata por ter vivido essa experiência. Isso nós tivemos aqui no dia 24, o Dr. Alberto Lopes, lá de Portugal, e ele até tem um livro que chama A Terapia do Encantamento, de como você se encantar com as coisas boas da vida e o quão saudável será a sua vida a partir do encantamento. Olha que legal. De contemplar a vida. Isso é rico, é maravilhoso. Isso é rico, né? Que é o que a criança tem naturalmente, né? Exato. Que a gente precisa deixar fluir. Exato. Né? Alessandra, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. A mensagem que eu gostaria de deixar acho que para os profissionais que atendem crianças,
claro, atender a criança especificamente, mas também receber as famílias com bastante frequência. Eles precisam muito, né, de orientações, né, de resgatar esse olhar. E a gente, como profissional que trabalha com criança, buscar esse encantamento também que a gente acabou de falar. Busca, né, para você até se aproximar da criança que você está atendendo, né? É verdade. Porque buscar esse o que me encantava, eu fiquei pensando, né? Eu adorava brincar com aquele tatu bolinha, eu ficava horas enrolando aquele tatu bolinha e ele voltava, aquilo me enchia assim, né? Eu passava tardes ali. E então, para você entender de uma forma não racional, né? Mas aqui a antroposofia traz isso, né? O pensar, o sentir e o querer. E você precisa trazer para cá para o sentir, para você se conectar com a sua criança. E é um alinhamento, né? Exatamente, exatamente. É um alinhamento. É um alinhamento. Se a gente está muito só aqui pensante demais, tem alguma coisa. Se você ou fazendo, que é o querer, tá desequilibrado também. Então, seja profissionais, seja as famílias, né, que estão nos assistindo agora, Sim. buscar o que te encantava nesse primeiro setênio, né? E assim você vai se conectar através do sentir com os seus filhos, com as crianças que estão perto de você, né? E claro, buscar o conhecimento também, estudar e ir atrás. Isso é importante, saber a fase, né, que a criança está. Olha, eu quero que você saiba que foi uma honra receber você aqui. A honra foi minha. Te conheço há tantos anos, né, Alessandra? E sei deste caminho, dessa construção. Sim. Que é... Sabe como é para mim estar aqui hoje? Sim, né? Que é uma superação, inclusive. Nossa, né? Muito grande, né? Eu sou muito grata por você ter aceito o nosso convite. Espero recebê-lo mais vezes. Claro, só chamar, estarei aqui. E você que ficou conosco até agora, cuide da sua criança interna, cuide da sua criança que vive com você e contemple a vida. Gratidão por você ter estado conosco até agora e até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.